Estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada com vocês. O primeiro trimestre da CPAD é em 2025, aqui da classe dos adultos, onde nós vamos abordar um texto sensacional, escrito e comentado pelo pastor Ezequias Soares, um grande mestre na palavra. E é claro que nós vamos estar abordando com vocês uma lição de cunho apologético. O tema da lição desse trimestre é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Lição 1, que vai cair no dia 5 de janeiro, trabalha o seguinte argumento: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áureo que se localiza em Judas, versículo 3. A segunda é a nossa verdade prática. É muito interessante você realizar a leitura da verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza em 3 endereços. O primeiro endereço está em Atos capítulo 20, versículos 28 ao 31. O segundo endereço está em 1 de Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. O terceiro endereço se localiza então em 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 3. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, nos acompanhe também pelo Spotify. Eu estou comentando praticamente todas as lições da CPAD, você encontra esse material disponível para você aqui no canal e você pode também nos acompanhar. Estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui, toda segunda-feira é o dia marcado da classe dos adultos, onde você encontra o nosso material para a glória de Deus. Toda segunda-feira a gente está postando essas lições para a sua edificação e eu espero muito que o Senhor possa falar com você, sempre a partir das 18 horas. Que o Espírito de Deus ministre essa aula no teu coração e que o Senhor fale com você de uma forma profunda na palavra em nome de Jesus. Na lição de hoje, lição de número 1, nós vamos trabalhar com vocês essa abordagem bíblica do conhecimento sobre o que é uma heresia conforme a palavra de Deus. De acordo com o pastor Ezequias Soares, ele trabalha exatamente esse conceito na lição, abordando que uma heresia é, na realidade, um pensamento, uma crença que trabalha com práticas contrárias às Escrituras, no sentido de pegar o texto bíblico e distorcer o texto bíblico de forma contrária a uma doutrina bíblica. É importante você levar isso em consideração. Uma heresia é um ensinamento que contradiz a verdade fundamental da Bíblia. Então, se você levar isso em consideração na tua aula, vai te ajudar muito. A Bíblia chama de heresia uma doutrina falsa ou falsa doutrina. Você vai encontrar isso sendo citado em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 ao 5. Se eu fosse você, eu fazia essa leitura em sala de aula junto com os teus alunos também. Então pega esse texto e faça isso também. Uma heresia é qualquer ensinamento que vai contrário aos princípios de uma religião estabelecida pelos seus ensinamentos originais. Exemplo, você pode pegar outra religião que tem as suas doutrinas. Se aquele ensinamento das doutrinas daquela religião for distorcido, isso é considerado como heresia. Só que nós vamos olhar isso a partir de uma cosmovisão cristã, à luz do cristianismo. Então é importante você observar que um pensamento herético é um pensamento que parte de um fundamento de uma religião, distorcendo aquele conceito. Para nós, é distorção, então, das escrituras da palavra de Deus. Mas eu preciso destacar para você o que não é heresia, para que você não possa cair num erro no teu ensinamento. Então, pegue um caderno e a caneta para poder anotar. O que não é heresia? Em primeiro lugar, você pode destacar que outras religiões não podem ser consideradas como heresia. Vou repetir para você não pensar
que isso aqui que eu estou falando é uma heresia. Mas outras religiões que têm um pensamento diferente, que não é utilizado a partir do conceito bíblico, não pode ser considerada uma heresia, porque elas não estão distorcendo a Bíblia Sagrada. Então, outras religiões não podem ser consideradas como heresia, só no conceito religioso, tá? Importante você observar isso. Segundo, ensinamentos que rejeitam a Bíblia não podem ser considerados como heresia, porque já rejeitam a Bíblia, não se baseiam na Bíblia. E heresia, para nós que somos cristãos, é quando você pega a Bíblia e distorce o ensinamento. Então, se o ensinamento já rejeita a Bíblia, não pode ser considerada como heresia. Isso aí já é uma rejeição de forma clara. Opiniões diferentes sobre questões secundárias também não pode ser considerado como heresia. Exemplo, a Bíblia vai dizer que a Terra ela tem aí cerca de 6.000 anos, mas existem questões científicas e pensamentos diferentes que vão trabalhar uma abordagem que a Terra é mais antiga. Pode ter cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, esse tipo de pensamento não pode ser considerado como heresia. Outro conceito que você vai abordar também. Pessoas que ensinam a mentira, a Bíblia faz questão também de destacar que a partir de agora, isso pode ser considerado como heresia. A partir do quê? Ela pega o ensinamento bíblico e distorce esse ensinamento bíblico teológico, esse conceito que nós já defendemos, distorcendo a teologia, e essa mentira pode ser trabalhada agora enganando as pessoas. Isso, de acordo com a Bíblia e no conceito teológico, é sim considerado como heresia. E a partir de agora, eu vou destacar para você o que são as heresias em um conceito teológico da nossa linha cristã. Então, anota aí, o que na realidade é uma heresia. Eu vou destacar a primeira, de cara para você, a teologia da prosperidade. Esse tipo de pensamento teológico que ensina que a fé pode ser declarada a partir de confissões positivas, pode ser demonstradas por doações financeiras, resultando um bem-estar material financeiro para o crente, é uma distorção, é herética, que só se fundamenta em alguns textos fora de contexto no Antigo Testamento, que procuram agora trabalhar o benefício próprio da pessoa que busca angariar esse recurso. Isso aqui é uma heresia. Segundo, você tem como base também, para o entendimento teológico, a negação da Trindade. A negação da doutrina da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou a negação dessa doutrina, ou o ensinamento dessa doutrina a partir de outros conceitos, como unicismo ou modalismo. Unicismo é uma heresia que ensina que só existe um único Deus. E esse único Deus, ele aparece em determinados tempos históricos como Deus, depois como Jesus e agora como Espírito Santo. Isso aqui é uma heresia, ou seja, é uma distorção do conceito teológico. Outra heresia que você pode conhecer, que também aparece no nosso tempo, é o universalismo. O universalismo, ele trabalha uma ideia de hipergraça de Deus. Como assim, pastor? Ele vai dizer que no final, até no juízo final, Satanás será perdoado por causa da graça de Deus e no final de todas as coisas ele será salvo. Isso é uma heresia. O texto de Apocalipse deixa claro que ele já está condenado, o inimigo das nossas almas. Outra heresia que você vai perceber também, a negação da divindade de Jesus. Ou seja, se você encontrar alguém defendendo que Jesus é um arcanjo, que Jesus é uma criatura e não o Criador, isso é um conceito herético. Aí você pode encontrar exemplo de outras religiões ensinando esse tipo de pensamento. O pensamento que distorce a Bíblia é heresia. Outro conceito que você vai observar também como conceito herético, a influência da nova era. A influência da nova era em práticas de crenças, como, por exemplo, que todos os caminhos podem levar a Deus. Isso aqui está sendo muito pregado hoje em dia, que todos os caminhos, todas as religiões podem levar a Deus. À luz do cristianismo, isso é visto como heresia. Então, todas as religiões podem ter os seus conceitos teológicos,
mas nós sabemos que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida que pode levar o ser humano à salvação e a Deus. Outro conceito que você vai observar também, o gnosticismo moderno. No gnosticismo moderno, há um ensinamento que a salvação pode ser obtida por intermédio do conhecimento e não pela fé. Isso é conhecido como heresia, porque para nós, no cristianismo, a salvação ela é oferecida pela graça de Deus mediante a fé somente em Jesus. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos trabalhar esses conceitos também. Sabe outro tipo de heresia que eu anotei aqui para você poder trabalhar junto com os teus alunos? Como o teísmo aberto. No teísmo aberto, Deus ele não conhece plenamente o futuro. Olha só que heresia braba essa daqui. Faz questão de dizer que Deus criou todas as coisas, mas ele não conhece o que está além. E isso acaba negando a autoridade do próprio Deus. E nós sabemos que Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Também você tem como heresia o movimento da hipergraça, que eu iniciei citando lá no universalismo, mas está ganhando força hoje em diversos conceitos teológicos e por pessoas que propagam aqui no YouTube também, onde faz questão de minimizar a importância do arrependimento dos pecados, tá? Então, esse conceito é um conceito terrível. E outra heresia que você vai encontrar é a heresia conhecida como legalismo, que faz questão de exagerar as regras e as leis para a pessoa, então, alcançar a salvação. Não basta somente a fé, mas você precisa seguir os usos e costumes que uma religião, ou seja, que uma determinada denominação, acaba defendendo. Deu para perceber que tem um monte de heresia que acaba distorcendo os conceitos teológicos, que acaba distorcendo a palavra de Deus? Então, o uso do termo heresia, ele é sério e não pode ser levado de qualquer maneira. Ele também é ofensivo contra outras pessoas, por isso você precisa trabalhar isso de forma muito clara e entender aqui que nós vamos estar abordando isso com você à luz da palavra de Deus. Então tome cuidado para você não citar, por exemplo, outras denominações. Tome cuidado também para você não citar outras religiões que têm pensamentos diferentes do nosso. Porém, nós vamos combater as teologias distorcidas. Isso a gente vai trabalhar aqui nesse trimestre e eu espero muito poder ajudar você nestas ministrações e eu quero saber a tua opinião. O que você acha sobre esses assuntos? Você está empolgado nesse trimestre? Deixa o teu comentário nesse vídeo aqui para que outros professores também possam trabalhar conosco essas lições. Lembrando que nós estamos trabalhando isso a partir de um conceito atualizado pelo próprio pastor Ezequias Soares, comentarista das lições da CPAD. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo nesse trimestre para fazer a pesquisa, anotar os versículos, preparar a tua aula, eu tenho tudo isso organizado para você através do Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula, onde eu trabalho todos esses conceitos para você com versículos a mais além da lição. Você vai encontrar também o próprio PowerPoint, onde você pode utilizar esses recursos visuais para dinamizar as tuas aulas. Isso está fornecido a partir de uma assinatura trimestral. No link na descrição desse vídeo, Classe dos Adultos, você pode encontrar esse material e a nossa proposta, tá? E você pode também acessar o nosso site, facilitaebd.com.br, conhecer como funciona, como nós trabalhamos, e eu espero muito que Deus te abençoe nesse trimestre para a glória de Deus. E o primeiro ponto da lição vai trabalhar o seguinte assunto: as ameaças dos lobos vorazes. Neste primeiro ponto, é importante você anotar um versículo bíblico. Mateus capítulo 7, versículo 15, onde o próprio Jesus faz questão de nos orientar sobre o cuidado para não sermos enganados com a aparência. E o primeiro subtópico agora trabalha sobre os cuidados pastorais. E a base bíblica está em Atos capítulo 20, versículo 28, como proposta do pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias Soares trabalha então o texto de Atos capítulo 20, onde Paulo agora traz coordenadas e orientações para os obreiros na cidade de Éfeso. É interessante que nós fazemos a leitura do versículo 17 no capítulo 20,
Os bispos citados nessa passagem são vistos de forma muito clara também como anciões. Então, se você pegar o versículo 17, você vai encontrar a palavra ancião. Mas lá na frente você vê eles sendo citados também como bispos. Esse conceito de ancião, bispo, presbítero no Novo Testamento é visto então como pastores, ou seja, obreiros que têm a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus, da igreja de Deus, sendo guiados e orientados pelo Espírito Santo. No Novo Testamento, pega isso aqui. Você vai perceber que há uma ênfase muito forte que enfatiza esse relacionamento da parte do pastor com a igreja, em um cuidado pastoral alinhado aos ensinamentos de Jesus, ou seja, aos ensinamentos bíblicos. O dicionário do movimento pentecostal também vai trabalhar, de acordo com o próprio pastor Israel de Araújo, ele trabalha que os pastores são aqueles que dirigem a congregação local e que cuidam das necessidades espirituais dos membros. Sabe que base bíblica que você vai ter? Atos capítulo 20, versículo 17 e Tito capítulo 1, versículo 5. Você também vai perceber que, além disso, os pastores são aquelas pessoas principais e existem para poder cuidar do rebanho como auxiliares do próprio Deus, liderando esses grupos como grupos específicos, a exemplo de serviço de cuidado, a exemplo do pastoreio. Existem também os pastores auxiliares que cuidam dos departamentos, que lideram a congregação, que trabalham com idosos, que trabalham com o evangelismo. Então você vê uma função pastoral aqui nesse cuidado doutrinário. Independente do cargo que nós podemos ver nas denominações e nas igrejas, nós vamos perceber que o pastor tem uma função: cuidar das ovelhas de Cristo. As suas tarefas vão incluir algumas questões. Anote aí. A primeira delas é cuidar da sã doutrina e refutar as heresias. Isso é um papel do pastor da igreja. Você tem o texto de Tito, capítulo 1, versículo 9 a 11. Leia esse texto. O pastor também tem uma função de ser um exemplo na doutrina, ser também aquele que vive aquilo que prega. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Você também vai perceber que o pastor tem uma função de exercer a liderança na igreja local. Olha para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. O pastor também tem a função de proteger o rebanho dos falsos mestres. Olha que legal que você tem aqui. Uma função pastoral exerce então essa doutrina de ensinar a palavra de Deus. É importante você observar isso. O pastor precisa ser sensível à voz do Espírito Santo para guiar a congregação, a igreja, à vontade de Deus. Você tem o texto aqui de Tito, capítulo 3, versículos 1 ao 7, que vai te dar fundamentação também. Outro detalhe para você pegar na tua ministração. Os pastores também têm um papel crucial de trabalhar uma apologética cristã de forma à defesa da fé de forma racional. E nessas responsabilidades você vai ver aqui incluída algumas coisas. Quais são as responsabilidades dessa defesa apologética? O pastor ou o dirigente da congregação tem a função de ser um mestre e um educador. Ele deve ensinar a palavra de Deus, deve ensinar com a sua vida, deve equipar os membros a entender a fé. Você tem o texto de 2 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 15. O pastor também deve ser o modelo da vida cristã. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. O pastor também deve trabalhar nesse sentido de combater as heresias, orientando as pessoas em suas dúvidas, respondendo a esses questionamentos da fé que a pessoa pode levantar e às vezes pode estar entrando em um caminho distorcido, mas o pastor traz essa orientação. Olha para o texto de 1 Pedro, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 15.
O pastor também deve equipar os santos, equipar com a palavra, com a escola bíblica dominical, para ajudar essa pessoa a não cair nessas distorções heréticas. Você tem um texto de Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 12. O pastor também deve trabalhar esse engajamento cultural, entender exatamente que essas tendências atuais podem vir com distorções e ele precisa defender as suas ovelhas a partir da compreensão do evangelho eficaz. E há uma consolidação também do fortalecimento da fé de forma apologética, combatendo aí essas heresias e esses falsos movimentos do nosso tempo. Deu para perceber que há uma função pastoral aqui a partir da leitura do pastor Ezequias Soares, entendendo que o obreiro, aquele que está à frente da obra, um professor da escola bíblica dominical, aquela pessoa que traz uma contribuição, tem uma responsabilidade muito grande de conduzir o rebanho, a palavra de Deus, a direção de Cristo. E aí, o que você acha sobre esse assunto? Deixa o teu comentário aqui, o teu like também. Vamos agora para o segundo subtópico, que aborda outro conceito, depois da minha partida. Atos capítulo 20, versículo 29, onde Paulo se despede dos obreiros de Éfeso. No segundo subtópico, o pastor Ezequias Soares ainda destaca que o apóstolo Paulo ele traz orientações para os obreiros da cidade de Éfeso em combater os falsos ensinamentos doutrinários. E ele chama esses falsos ensinadores de lobos vorazes. São perigosos, tá? Lobos cruéis também. É interessante que Paulo está preocupado com a igreja. E a lição deixa isso claro para a gente. No contexto bíblico, você pode trabalhar isso com os teus alunos. E o papel daqueles pastores, daqueles obreiros da cidade de Éfeso, era combater essas manifestações do falso ensino. O Novo Testamento ele vai abordar algo bem interessante, que os falsos mestres eles são apresentados em outras passagens também. Olha para o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Pega esse versículo aí, viu? Pegue também Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e Judas, versículo 4, com os teus alunos. A Bíblia vai nos alertar sobre essa ameaça e a presença dos falsos mestres diante do rebanho de Deus com seus falsos ensinamentos. E é a partir disso que Jesus também vai nos orientar sobre esse movimento dos falsos profetas. Lembra que uma heresia, como eu já trabalhei com você na introdução, é uma distorção do ensino bíblico. E é interessante que a Bíblia chama ele de lobos devoradores. Olha para o texto de Mateus capítulo 7, versículo 15. Dá uma olhada também em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. São aqueles que introduzem heresias destrutivas, ou seja, ensinamentos destrutivos, que procuram agora enganar o povo de Deus. Olha para Judas, versículo 4 também. Eles trabalham promovendo falsas filosofias, filosofias enganadoras, Colossenses 2, 8 trabalha isso, e as suas motivações buscam então o lucro pessoal. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. E eles causam também, acusam os obreiros e causam divisões na igreja de Deus. Dá uma olhada no texto de Romanos, capítulo 16, versículo 17, para você ver como a Bíblia é atual e como esse contexto está presente hoje também. Para você combater os falsos mestres ou os falsos ensinamentos, você precisa também encorajar os cristãos diligentemente através da palavra de Deus. Gente, o ensino bíblico é fundamental dentro da igreja. Dá uma olhada para o texto de Atos capítulo 17, versículo 11. Há uma necessidade de ter um manejo extraordinário seu pela palavra, querido professor, professora da IBT. Olha para o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Nós devemos permanecer firmes na sã doutrina também. Tito capítulo 1, versículo 9 cita isso, Efésios 4, 14. Nós devemos ter discernimento espiritual. Olha para o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Gente, isso aqui é tão gostoso estudar essa palavra com vocês. Ore por sabedoria de Deus para combater essas heresias. Olhe para o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5 também. Os falsos mestres
precisam ser combatidos e por isso é importante você conhecer a verdadeira doutrina bíblica, ensinar a verdade através da palavra de Deus. Olha para o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, e cuidar desse rebanho que pertence a Cristo, fortalecendo esse rebanho com integridade e com fé. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Será que hoje existem falsos ensinadores no meio do rebanho de Deus? Será que hoje existem falsas doutrinas que estão querendo enganar a igreja de Deus? Deixa o teu comentário aqui. E quem sabe, se você conhece uma falsa doutrina, comenta aqui também para a gente poder trabalhar junto com vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre a origem agora dos falsos mestres. O pastor Ezequias Soares trabalha na própria lição que 2 pontos nos chamam a atenção a partir desse ensinamento do apóstolo Paulo. Sobre lobos vorazes, esse é o primeiro. E o segundo é que eles falarão coisas perversas e atrairão discípulos para si mesmo. Ou seja, são pessoas que atraem as pessoas para si. Tais pessoas conduzem as pessoas em seus próprios discursos modernos, trabalhando até mesmo que a Bíblia está desatualizada e precisa de uma atualização. Olha para o texto bíblico agora, de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Aqui estão então listadas algumas falsas doutrinas contemporâneas que não foram mencionadas na nossa lista anterior. Agora eu quero trazer outras teologias ou doutrinas heréticas, onde você vai conhecer isso junto comigo. Pega o caderno e a caneta para você poder anotar e, de repente, trazer algumas dessas explicando para os teus alunos. O relativismo teológico é a crença que todas as interpretações teológicas são iguais e devem ser válidas nesse conceito teológico, porque todas acabam apresentando verdades fundamentais. É a mesma coisa do relativismo religioso, que todas as religiões levam a Deus. Aqui está dizendo que todas as doutrinas, até mesmo as heréticas, vão levar você a uma verdade fundamental. Isso é uma heresia, tá? Você também vai encontrar o sincretismo religioso. O sincretismo religioso, ele vai misturar elementos de diferentes religiões no cristianismo. A exemplo, você pode pegar um elemento de uma religião afro e colocar na religiosidade cristã, e aí a partir dessa religiosidade cristã pentecostal, você agora cria uma nova identidade religiosa. Isso é perigoso, isso aqui é visto como heresia. E é muito perigoso esse viés também. Você pode pegar um elemento de uma cultura, de uma religiosidade, por exemplo, budista, trazer ela para cá e tentar desenvolver agora um conceito teológico a partir disso. Cuidado com isso. Também é visto como heresia e acaba negando a verdadeira teologia. Outro conceito teológico que você vai perceber é a negação da ressurreição física de Jesus. Existem linhas de pensamentos que trabalham que a ressurreição de Jesus, a exemplo da teologia liberal, que a ressurreição de Jesus, ela não foi literal, não foi física, mas foi simbólica. E o que existe hoje é o símbolo de Jesus. Essa é a ressurreição. Isso é uma heresia. Também na teologia liberal, você vai ver a defesa ou o combate contra a existência dos milagres, como a ressurreição, a exemplo dos milagres que Jesus realizou, do nascimento virginal também. Isso é visto como heresia. A negação da autoridade das Escrituras. A negação da autoridade das Escrituras também é visto como heresia, no sentido de dizer, olha, a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Em algumas partes ela é, em outras não. Isso é um conceito herético e nós não defendemos essa crença teológica. Outro conceito herético também. A salvação pode ser vista pelas obras. Você pode ser salvo pelas boas obras que você realiza e não pela justificação pela fé. Isso é uma heresia. Outra heresia para você anotar também. A negação da existência do inferno e do juízo final. Existem conceitos teológicos hoje sendo pregados que não há o inferno, não existe o inferno, não vai acontecer o juízo final porque Deus é gracioso.
Cuidado com isso. Também é visto como heresia. Deus também é justiça. O deísmo moderno também é visto como heresia. No deísmo moderno, há a crença que Deus criou o universo, mas ele não interfere nele. Ou seja, Deus criou tudo, mas ele não interfere na criação. Ele não está com você, ele não realiza milagres. Eu creio diferente. Eu creio pela Bíblia, e a Bíblia nós sabemos que ele se revela, e onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está conosco. Existe outro conceito teológico herético também, é o pragmatismo eclesiástico, que é essa ideia de adoção de práticas estratégicas baseadas em resultados de méritos, tá? E não pela fidelidade dos princípios bíblicos. Cuidado com isso, também é visto como uma heresia. A ideia do humanismo secular dentro da igreja, a influência de ideias humanistas distorcendo aí a soberania de Deus, também é visto como uma heresia moderna no nosso tempo. A negação também da realidade do pecado original também é um conceito herético presente hoje, onde existem denominações, igrejas, linhas de pensamento teológico que diz que o pecado é um construto social e não existe o pecado original, como é citado na Bíblia a partir de Gênesis capítulo 3, onde nós ensinamos sobre a queda. Já deu para perceber que tem muita coisa para a gente trabalhar nesse trimestre, hein? Vai ser muito legal estar aqui com você. Aproveita, coloca aqui de onde você está me assistindo. De que cidade do Brasil ou fora do Brasil você está nos acompanhando. Pega esse vídeo e envia para alguém. Vamos agora para o segundo ponto. Nós vamos trabalhar com vocês sobre o que é apologética. Apologética cristã, de acordo com o pastor Ezequias Soares. Como segundo ponto da lição, é muito interessante também você fazer uma leitura de uma passagem bíblica. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. As heresias podem ser intensas e causam também discussões e divisões na igreja. E vamos então trabalhar o que é apologética no primeiro subtópico, trazendo a definição dessa defesa da fé. E a base bíblica está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, conforme o pastor Ezequias Soares cita para a gente. Para o pastor Ezequias Soares, apologética é a defesa lógica da fé de forma racional a partir das suas práticas doutrinárias. Além disso, a própria apologética ela parte ensinando o conceito doutrinário do cristianismo, apresentando agora essa revelação de forma explicada, tá? A partir de conceitos históricos, teológicos, filosóficos, bíblicos e sistemáticos também. A apologética cristã ela acaba sendo distinta porque ela acaba trabalhando essa defesa da fé racional. Então ela é muito relevante. Ela não só trabalha a defesa, mas ela também tem um cunho, olha que legal, evangelístico. A apologética trabalha então essa defesa, resposta. A partir do conceito bíblico, você vai entender isso. A apologética busca agora fortalecer você a partir de argumentos cristãos, respondendo aí algumas objeções, alguns mal entendidos, trabalhando então de forma de um diálogo teológico em diferentes perspectivas. Também você pode observar objetivos principais da própria apologética cristã. Quais são esses objetivos? Pega o caderno e a caneta para você poder anotar e trabalhar isso em sala de aula. Primeiro é defender a fé cristã. A apologética ela procura trabalhar essa defesa da fé cristã. Segundo, fortalecer os crentes. Glória a Deus e aleluia. Ela fortalece você doutrinariamente em referências bíblicas, conceitos teológicos. Evangelizar e dialogar com as pessoas. Ela trabalha esse contato de conversa, de diálogo. Ela refuta as objeções heréticas. Eu citei várias listas aqui para você, ainda tem mais. Durante esse trimestre nós vamos trabalhar tudo isso com vocês, mas ela procura refutar essas heresias. E agora também você pode observar quais são as áreas de atuação da apologética. Quais são essas áreas que você pode trabalhar a apologética cristã? A primeira área é a filosofia. Você pode utilizar a filosofia para uma apologética cristã sadia e de forma muito clara, coerente, que traz um crescimento para a própria igreja.
Você pode utilizar a apologética histórica, você pode utilizar a própria história da igreja, a construção teológica que a igreja tem, a partir desse conceito, para trabalhar a apologética. A própria área da ciência também, a ciência cristã, e você pode trabalhar a própria apologética a partir do conceito científico, trabalhando essa defesa do próprio evangelho. E na própria teologia, descrevendo agora as verdadeiras interpretações bíblicas e hermenêuticas sobre cada conceito teológico que defende a nossa fé. Qual a importância para a história da igreja da própria apologética? Os primeiros séculos da igreja, você percebe que há uma construção teológica ali. Nessa construção teológica, há diversos ensinamentos heréticos, e a partir desse momento, Deus levanta os seus apologistas. Nós temos exemplos de diversos homens de Deus que foram levantados, a exemplo de Justino Marte, Tertuliano, Agostinho de Hipona, que escreveram obras teológicas que inclusive são utilizadas hoje também para defender a fé cristã. Defendendo essa fé cristã contra ensinamentos como o próprio secularismo, como ensinamento como o próprio racionalismo, contra ensinamentos como essa ideia do pós-modernismo, trazendo conceitos bíblicos, apresentando as verdades da palavra de Deus. Então, a apologética, ela é relevante para esse crescimento da própria igreja. E a apologética, ela é relevante também para você. Avançando para a gente entender melhor, o segundo subtópico agora vai abordar sobre a defesa que Pedro então está se referindo nesse texto da sua carta. O apóstolo Pedro também trabalha esse conceito apologético já à luz das Escrituras. O pastor Ezequias Soares também trabalha descrevendo que o apóstolo Pedro ele combate uma heresia que crescia no meio da igreja. Essa heresia que crescia naquele período bíblico é conhecida como o gnosticismo, que defendia que Jesus era uma criatura e não um Deus todo-poderoso e que a salvação vinha por intermédio do conhecimento e não pela fé. Pedrão combate esse tipo de heresia, fortalecendo a igreja na luz do evangelho. Olha para o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Warren Wiersbe, trazendo essa abordagem no seu comentário bíblico, ele observa que os falsos mestres são aqueles que são impulsionados pelas sutilezas de Satanás. E uma heresia, como nós já estamos abordando com você, é uma distorção bíblica. E é importante você observar o texto também de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, onde as heresias são mencionadas como doutrinas de demônios. Esse assunto é muito sério. E aqui você percebe que as escrituras vão apontar e vão fortalecer você como servo e serva de Deus na verdadeira doutrina bíblica como igreja de Cristo. Pedro chega a chamar especialmente esse ministério como um ministério sendo utilizado pelo engano de Satanás. Paulo chama isso de ministério da iniquidade. Dá uma olhada para o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, onde você percebe agora o próprio apóstolo Paulo explicando sobre a necessidade de tomar cuidado com os falsos ensinos. Leia também 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 também. Deus ele fortalece a sua igreja por meio da apologética e do ensinamento bíblico, porque as doutrinas sutis de Satanás vêm então com o objetivo de rejeitar a natureza de Cristo. Olha para o texto de 1 João, capítulo 4, versículos 1 ao 6. Você vai perceber que o texto vai trabalhar esse conceito que o próprio Satanás procura agora enganar a igreja de Deus. Dá uma olhada também para o texto de Mateus, capítulo 16, versículos 21 ao 23, sobre os conceitos bíblicos, sobre a verdade de Deus. Portanto, a igreja de Cristo precisa estar alerta contra os falsos ensinamentos, contra as sutilezas de Satanás, contra as distorções do inimigo, que procuram agora enganar você com diversos conceitos que são considerados como heréticos também. Vamos agora para o terceiro subtópico. O que você está achando dessa aula? Comenta aí, tá? Vamos agora para o terceiro, que trabalha nesse segundo ponto, porque nós devemos então combater as heresias.
Como combater então as heresias? Neste terceiro subtópico do segundo ponto, o próprio pastor Ezequiel Soares aborda esse conceito apresentando especialmente essa leitura bíblica da carta de Pedro. Mas um detalhe que você pode observar também é o texto de Warren Wiersbe. Ele traz no seu comentário, especialmente essa observação, ele destaca que a palavra apostasia ela é vista como algo que é utilizado pelo inimigo para seduzir as pessoas a abandonarem a fé. No sentido bíblico, você vai perceber que apostasia é o abandono deliberado da fé cristã. Então, a apostasia ela acontece quando uma pessoa abraça uma heresia, abraça também uma falsa doutrina ou um falso ensinamento. Os falsos mestres se empenham em propagar a apostasia, que procuram agora trabalhar contrários aos ensinamentos que nós defendemos conforme a palavra de Deus. É importante você observar a diferença entre a fé verdadeira e uma seita religiosa. Como é que eu posso descobrir isso à luz da palavra de Deus? O que é uma fé verdadeira e o que é uma seita religiosa, já que a gente está olhando para isso em um contexto moderno? Primeiro, uma igreja autêntica, você pode até anotar isso, ela busca ganhar os convertidos para Jesus e edificá-los espiritualmente. Essa é a característica de uma fé verdadeira. Já uma seita religiosa, por outro lado, ela vai procurar o proselitismo, no sentido agora de trazer as pessoas convertidas para serem seus servos, tá? Seus escravos, escravos dos próprios líderes, servos dos próprios líderes. Não é enraizado em Jesus. O discipulado não é enraizado no Cristo, no Evangelho, mas é nas pessoas. Isso é seita, isso é distorção, isso não é Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro enraiza as pessoas em Cristo. Contudo, aqueles que são apóstatas da fé são pessoas também que procuram distorcer o verdadeiro Evangelho. Infelizmente, existem pessoas que são apóstatas da fé que utilizam alguns púlpitos de nossas igrejas, distorcendo a verdade. Hoje utilizam também as próprias redes sociais, distorcendo também as verdades. Para combater as heresias, é essencial perseverar na integridade da fé, perseverar no verdadeiro evangelho, alinhado às escrituras, fundamentado aí na palavra de Deus. Para combater as heresias, também é importante você ser diligente no estudo da palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Permanecer firme na doutrina. Tito 1:5. Entender agora que você não pode ser enganado pelos ventos de doutrinas que são enganosos. Efésios 4:14. Desenvolver um discernimento espiritual. 1 João, capítulo 4, versículo 1. E buscar de Deus esse fortalecimento. Além disso, é importante você considerar que para combater as heresias, você precisa estar fundamentado nos princípios bíblicos e alinhado no amor de Deus. Dá uma olhada no texto bíblico de Mateus, capítulo 14, capítulo 18, versículos 15 a 17, e também Tito, capítulo 1, versículo 13. Observe a integridade do evangelho, observe a verdadeira realidade que o evangelho produz. O evangelho vai te ajudar também a combater essas heresias a partir da autoridade das escrituras. O Cristo vivo, esse evangelho te ajuda agora a ter uma confiança profunda em Deus. E aí eu te faço uma pergunta. Você acha importante ensinar sobre o verdadeiro evangelho nas nossas igrejas? Combater as heresias e conduzir o povo à verdade do Cristo? Deixa o teu comentário aqui. Vamos agora finalizando a lição para o terceiro ponto, que trabalha sobre o seguinte argumento. O que são então as heresias? No terceiro ponto, é relevante você apresentar uma passagem bíblica que se localiza agora em Filipenses, capítulo 1, versículo 16, onde o próprio apóstolo Paulo diz que foi chamado para defender o evangelho. Observe o primeiro subtópico, onde nós vamos abordar seitas e heresias. Ainda de acordo com o pastor Ezequiel Soares, o termo eireses trabalha então essa ideia do Novo Testamento de seita. Isso aqui
em um conceito bíblico, descreve então essa distorção teológica. Vamos entender o que é seita. Seitas são, então, grupos ou movimentos que se apresentam de forma muito clara como uma religião ou uma denominação maior, apresentando crenças e práticas doutrinárias que se diferem significativamente contra as tradições estabelecidas. Uma seita, em um contexto cristão, ela se levanta agora de forma superior às demais denominações, no sentido agora de demonstrar que as suas tradições, os seus legalismos, são então o único meio de conduzir as pessoas à salvação. A seita também pode trabalhar essa ideia de um único verdadeiro grupo que tem a condução para a salvação. Existem denominações que trabalham esse viés, tá? É importante você tomar cuidado com isso também. Não vou citar nome de nenhumas aqui, mas é importante você eticamente também não fazer isso em sala de aula. Frequentemente é importante você também ensinar essa visão bíblica sobre uma verdadeira religiosidade, sobre uma verdadeira espiritualidade em Jesus. Uma verdadeira espiritualidade te dá liberdade para servir a Cristo e entende que a salvação não está atrelada a uma denominação, a uma seita, mas somente a Cristo diante do Senhor. É importante considerar que o termo seita carrega também posições negativas. Então, tome muito cuidado com isso para que não seja pejorativo contra outras pessoas, tá? Isso também pode ser nocivo. Também você pode perceber que as pessoas que trabalham essa ideia da definição de seita podem também estar inseridas em contextos culturais, em perspectivas religiosas, considerando-se aí somente um único grupo exclusivo para a salvação. O termo seita vai se referir aqui a algumas questões que nós precisamos levar em consideração a partir de alguns exemplos que aconteceram no decorrer da história. Vamos citar alguns. Existe, por exemplo, a própria questão de seitas que são presentes hoje no nosso tempo. A exemplo das Testemunhas de Jeová. Ela surge no final do século XIX e ela acaba também definindo a não existência da Trindade, nega a existência da Trindade, nega a divindade de Jesus, como eu disse para vocês, e estabelece que no céu só entrarão 144 mil pessoas salvas. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, também podem ser considerada como uma seita. Negam a Bíblia que nós temos, a Bíblia para eles é somente o livro dos mormons, que é distinta também da nossa Bíblia, e negam também a natureza de Deus e a possibilidade dos seres humanos também se tornarem deuses, tá? Isso é ensinado nessa própria teologia dos mormons. A ciência cristã também pode entrar como esse sentido aí de ser uma heresia, no sentido de distorcer essa questão da própria salvação, no sentido de trabalhar essa salvação somente pelo conhecimento. O unicismo, igrejas que defendem o unicismo ou modalismo, são grupos que rejeitam a Trindade, ou seja, as três pessoas da Trindade, e trabalham esse conceito em seus ensinamentos doutrinários. Então, já dá para perceber aqui alguns conceitos que podem ser trabalhados como seitas no nosso tempo e você precisa trabalhar isso também com muito cuidado. Em segundo lugar, como segundo subtópico, já no terceiro ponto, nós vamos trabalhar agora sobre outro termo, o eireses, no Novo Testamento, como proposta do próprio pastor Ezequias Soares. De acordo com o pastor Ezequias Soares, o apóstolo Paulo adverte também algumas questões importantes sobre as dissensões ou divisões causadas aí dentro da igreja por causa de heresias. E ali utiliza-se o termo grego eireses. Olha para o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 e Gálatas 5:20. Quais são, então, as heresias que se apresentam a partir da história da igreja? Eu fiz um levantamento aqui para vocês, para que você possa trabalhar esses conceitos também de forma moderna com os teus alunos. Primeiro você vai ter o gnosticismo, que ensinava que a salvação só vinha através do conhecimento, pela gnose, e era distinta agora nesse sentido de mundo espiritual e mundo físico, o bem, o mal e o material,
trabalhando aí o sentido de que Cristo é uma criatura. Isso é uma heresia. Outro tipo de heresia que você vai encontrar ao longo da história da igreja, o arianismo, onde o próprio Ário, no século IV, trabalhava aí esse movimento de descrever que Cristo não era igual ao Pai, ou seja, não era divino como o Pai, mas era uma criatura. Isso é trabalhado no contexto da história da igreja. O nestorianismo também é associado aí a Nestório, que sugeria que Jesus eram então duas pessoas separadas, no sentido de ter a natureza divina e natureza humana. Em um momento ele era divino e em outro momento não. Mas não era visto como uma única pessoa, 100% Deus, 100% homem. Também você vai perceber outra heresia que vai surgir no contexto da história da igreja, o monofisismo, que ensinava e defendia que Jesus apenas possuía a natureza divina, negando aí a plena humanidade de Jesus. Você vai encontrar também o pelagianismo, que era propagado por Pelágio, que negava aí o pecado original e ensinava que os seres humanos poderiam alcançar a salvação através dos seus próprios esforços. Você também vai encontrar no contexto da história da igreja o docetismo, que acreditava que Jesus parecia apenas um ser humano no corpo físico, mas era uma ilusão. E essa questão aí e nega também a própria encarnação de Jesus, ou seja, ele veio como divino e ele nega a encarnação do Cristo. Existe também o marcionismo, que foi propagado por Marcião, que rejeitava o Antigo Testamento e utilizava somente as passagens do Novo para trabalhar aí as Escrituras. Então, no contexto da história da igreja, você vai ver diversas heresias que vão surgindo e que hoje retornam com a nova roupagem. Terceiro e último subtópico trabalha agora sobre as heresias de perdição. Você tem o texto 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Terceiro e último subtópico, nós vamos abordar agora essa visão que o pastor Ezequias Soares trabalha sobre as heresias, que são contrárias à doutrina cristã. Por exemplo, nós trabalhamos a existência do próprio conceito da Trindade, onde nós trabalhamos que Deus é divino, o Senhor Jesus é divino, o Senhor Espírito Santo também é divino. Nós trabalhamos sobre a realidade do pecado, no sentido de crermos no pecado original. É importante você observar isso. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais, cremos nas Escrituras. Porém, as heresias são consideradas perigosas no contexto cristão porque acabam negando essas verdades, negando essas doutrinas que nós defendemos. As falsas doutrinas agora procuram trabalhar um prejuízo para o coletivo cristão. E que prejuízos são esses que as falsas doutrinas ou as heresias podem causar? O desvio da verdade bíblica, esse é o primeiro, então anota aí. Essa ideia também do comprometimento da salvação acaba sendo ameaçado. As pessoas agora perdem o sentido da verdadeira salvação quando seguem esse conceito herético. Isso é um risco. Divisões na igreja. Heresias também causam divisões na igreja e prejudicam a comunhão. Confusão teológica, tá? Confusão teológica sobre diversos conceitos que nós podemos trabalhar. O desvio ético e moral também. Heresias podem trabalhar isso e são prejudiciais. O comprometimento da missão da igreja. Elas atrapalham a missão evangelística da igreja, a visão missionária da igreja. O engano espiritual também é um prejuízo causado pelas heresias. A perda da autoridade das escrituras. O impacto integracional da igreja também é ameaçado. Advertências bíblicas também nos alerta sobre esses perigos. A exemplo de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 2, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9, também vai enfatizar. Então a Escritura vai te orientar sobre esse cuidado que você precisa ter diante desses conceitos heréticos prejudiciais que são terríveis para mim e para você. E eu espero muito que essa aula possa ter contribuído contigo, que você possa crescer e avançar com os teus alunos nesse trimestre para a glória de Deus aqui com a gente, em nome de Jesus. Para aprofundimentos, com leitura... E como dica de leitura, eu tenho alguns textos para poder apresentar para você. Primeiro texto que você precisa ter em mãos, como professor da EBD, esse aqui, ó. Do pastor Ezequias Soares, A Defesa da Fé Cristã. Esse é o livro de apoio da lição. Você vai encontrar esse material na editora CPAD. É importante você adquirir esse texto também.
Também quero trazer como dica para você a revista Ensinador Cristão, que traz aí uma orientação muito legal para você que é professor da EBD. Ela traz recursos para te ajudar a entender um pouco mais sobre os conceitos que você vai trabalhar nesse trimestre. Indico para você também a doutrina, a revista Obreiro Aprovado, que trabalha aí uma leitura muito interessante nesse trimestre sobre a igreja como organismo e organização, um argumento muito interessante para o teu crescimento. E indico também o meu livro, A Doutrina do Pecado, publicado pela editora Santorini, onde você pode encontrar o nosso material para a glória e honra do Senhor Jesus. É claro que eu te aguardo por aqui na lição de número 2, na próxima segunda-feira, onde nós vamos abordar com vocês sobre o seguinte tema: somos cristãos. Que Deus abençoe você e até a próxima segunda, se o nosso Senhor Jesus permitir. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.